que Deus vai falar conosco através da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que é a Bíblia revelada. Nós cremos na mensagem porque cremos na Bíblia. Glória a Deus, não tem como crer na mensagem e deixar a Bíblia de lado. Se você crê na mensagem, você crê na Bíblia, porque é o derivado da Bíblia. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nos encontramos, ó Pai, diante de Tua santa palavra, humildemente para Te rogar, Senhor, e Te suplicar, que a Tua graça, Senhor Deus, possa alcançar cada coração nesta noite, aqui neste lugar, e aonde chegar, Senhor Deus, esta mensagem também da mesma forma, o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, alcançar, Senhor, aquele coração que está faminto, sedento de Ti nesta noite. Ó grande Deus, Senhor da glória, Deus bendito e soberano Pai Celestial, o Senhor conhece os necessitados, o Senhor conhece o segredo de cada coração, o Senhor conhece, ó Pai, aonde está a alma predestinada. Santo Deus e Pai Celestial, estamos, ó Deus, agradecidos, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado poderosamente. Pai bendito, toma a direção, ó Deus, nesta noite, desta mensagem. Possa o Teu Espírito Santo, ó Deus, abrir para nós a Tua palavra, Senhor Deus, porque somente o Espírito Santo tem poder para abrir esta palavra. Qualquer homem pode abrir a Bíblia com a sua força humana, mas somente o poderoso Espírito de Deus tem poder para abrir a palavra e nos revelar, Senhor Deus, a sua palavra. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus já tem nos revelado esta palavra, por isso estamos, ó Deus, encorajados e fortalecidos. Possa, Deus, o Teu Espírito Santo da mesma forma alimentar os corações, ungir as nossas vidas com a Tua presença, os nossos corações sejam compungidos e fortificados no poder da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, irmão, ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 até o 30. O Senhor Jesus Cristo pregou a parábola do trigo e do joio. Ele disse aqui, propôs-lhe outra parábola, porque o Senhor Jesus Cristo pregava e ensinava por parábola. Ele sempre falava por parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos,
para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Grande Deus, Pai celestial, abençoa, Senhor, a leitura da sua palavra. A sua palavra, ela já é abençoada, abençoadíssima a sua palavra, mas necessita, Senhor, das bênçãos do Senhor na leitura da sua palavra, em nossos corações, e a direção do seu Espírito, a inspiração divina do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo ensinando sobre a parábola do trigo e do joio. E ele mesmo deu a explicação. Não precisa de teologia, não precisa de escatologia, não precisa de uma escola, de seminário, para saber o que é isso, porque já está explicado. Está claro, né, meu irmão? Eu creio que aqui no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo deu a explicação da parábola do joio, do trigo, do campo e da semente, e assim sucessivamente. Ele explicou isso particularmente para os seus discípulos. Mas aqui foi registrado, foi escrito na Bíblia. Depois que a Bíblia foi escrita em papel, aí está publicamente para todos nós. Mas naquele momento ali, quando o Senhor Jesus Cristo estava no meio das multidões, ele falava por parábola. Porque, na verdade, existia ali muitos que ouviam o Senhor Jesus Cristo, mas não cria nele. Simplesmente estavam ali por uma curiosidade, outros para procurar defeito e assim sucessivamente. E hoje também não é diferente, né? A gente que às vezes prega assim na internet, você capta, né, que muitos não ouvem porque crê, ouvem por um motivo, por outro. Porque eu constatei isso, que tem um irmão na internet que sempre me ouvia, eu pregando na internet, e sempre contradizia, né? E tudo que eu pregava ele contradizia. Então, por que fica ouvindo? Ficar ouvindo para ficar contradizendo? Não ouve, não crê, não ouve. Eu sou assim. Se eu não acredito, deixo quieto, deixo o assunto em paz, né? Melhor do que ficar criticando. Que às vezes você vai ficar criticando aquilo que às vezes a pessoa não entende e acaba, às vezes, até blasfemando contra Deus. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer, quando você não entende ou não acredita, fica quieto, deixa o assunto em paz. Mas se tem convicção, fala de acordo com a palavra. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, se alguém falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá. Então, creio que nós estamos nessa posição. Nós que temos a revelação do Espírito Santo, nós falamos segundo as palavras de Deus. Aqui na mensagem, a semente de discrepância. Creio que todos têm essa literatura, semente da discrepância. O profeta de Deus, ele diz aqui, eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa.
ela significa semeando discórdia. E na mensagem de demonologia, o profeta diz: Deus detesta discórdia entre irmãos. Deus detesta contenda entre irmãos. Isso está em Provérbios. São 7 coisas que aborrece a Deus. E a última sua alma abomina. É aqueles que semeia contenda entre irmãos. Não estou dizendo, não é o nosso caso. É uma mensagem assim, que eu estou falando, ministrando, de acordo com o Espírito Santo vai me dando, a gente vai. Não é porque isso está acontecendo aqui, não. Pelo contrário, nós vivemos numa paz, né? Creio que continuará esta paz. Mas pode servir para outros aí, que está na internet, e Deus pode estar falando com alguém nesta noite, porque Deus não fala por acaso. Deus, quando fala determinadas coisas, tem um porquê. Nada acontece por acaso, diz o profeta. Mas nós sabemos que existe muitas contendas entre irmãos, nós sabemos disso. Né? A gente sabe que isso acontece, tem acontecido até entre ministros. E Deus detesta disto, destas coisas. São espírito maligno. Muitas das vezes o diabo entra no meio e causa estas coisas. O profeta fala na mensagem: Cristo, mistério de Deus revelado. Agora vocês são um grupo de pessoas dóceis e amorosos, mas lembre-se a minha advertência: Satanás não permitirá que isto fique assim. Ele vai usar alguém ali que às vezes esteja distraído, não esteja em oração por acaso, assim, meio que dormente ou sonolento espiritualmente. Então, aqueles que estão, de fato, em vigilância, ele não é pego por surpresa, porque o nosso inimigo, Satanás, ele gosta de fazer daqueles que não vigiam de um fator surpresa. A pessoa que não é vigilante, cedo ou mais tarde, ele vai ser surpreendido. Ele vai ser nocauteado espiritualmente por falta de vigilância. Porque todos nós, como homem, como seres humanos, meus irmãos, seja homem ou mulheres, nós temos o nosso ponto fraco. Todos nós temos. Não existe ser humano que não tenha o seu ponto fraco. Todos nós, como homem, como mulheres, temos. E o Satanás sabe aonde está o nosso ponto fraco. E é nesse ponto que nós temos que vigiar, porque é ali aonde ele vai atacar. Isto é uma verdade. Davi, homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, tinha o seu ponto fraco. Ou vários pontos fracos. Sansão tinha o seu ponto fraco. Grandes homens de Deus, com ministérios grandes, eles tiveram o seu ponto fraco, tiveram os seus momentos de fraqueza. Agora, suponhamos que se você lesse a Bíblia, por exemplo, e não encontrasse nenhum cristãos que não tivesse cometido nenhum erro, todos eles fossem homens infalíveis, que nunca cometesse um erro, e você, nós, cheio de erros, cheio de falha, você
condenaria a si mesmo. Você fará, para mim não tem mais jeito, porque olha a minha situação, olha a minha condição diante destes homens. Mas isto não abre uma válvula para pecar. Isto serve como uma advertência. Davi, quando errou, você não pode tomar o erro de Davi como seu exemplo, como nosso exemplo. Aquilo serviu para nos advertir, como uma advertência. E por isso foi deixado escrito na Bíblia como exemplo, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência que eles caíram. Porque quando alguém erra, comete tais erros, porque, na verdade, ele está sujeito a isto. Todos nós. Mas quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ele não fica buscando na Bíblia aqueles que erraram para tentar se justificar. Ele simplesmente se arrepende, reconhece o seu erro e segue adiante. Não é verdade? Porque diante de Deus, todos nós que estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, Deus não vê nenhum pecado em nós. O diabo, sim, ele é o nosso acusador. Mas esta acusação jamais chegará na presença de Deus, porque Satanás é o promotor, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele advoga nossas causas. Ele está constantemente. Como pode alguém pregar, ensinar que não há mais intercessão? Vivendo nessa dimensão humana, o que seria de nós se não houvesse intercessão? Se o Senhor Jesus Cristo já houvesse saído do seu trono de misericórdia, e nós vivendo aqui nessa dimensão humana? Não. O Senhor Jesus Cristo permanece no trono de intercessão. Porque enquanto nós vivermos nesta dimensão humana, você vai precisar de se acertar, vai precisar de se consertar, vai precisar da misericórdia. Nessa condição humana. Mas quando nós formos transformados, num abrir e fechar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, aí não há mais necessidade de intercessão. Aí nós alcançaremos a realização. Aí nós não vamos ter mais fraqueza, nós não vamos ter mais falhas, nós não vamos estar mais neste corpo. Não, nós vamos estar num corpo glorificado. Louvado seja Deus. Deixa eu ler a palavra de Deus, a mensagem aqui, porque senão a gente acaba nem lendo, né? Alguns parágrafos que é muito bom, muito importante. O profeta de Deus nos mostra aqui no versículo, diz ele, o versículo 41 desse capítulo 13 que nós lemos. Os dois também muito parecidos. Você sabe que o joio e o trigo é parecido, né? São semelhantes. Precisa, assim, de discernimento espiritual para discernir quem é joio e quem é trigo. É necessário discernimento. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma pista, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou com clareza. Agora, não é porque alguém falha, não quer dizer que ele é joio, não. Não é isso. É diferente. Às vezes, aparentemente,
muitos aparentemente parece que são reais, verdadeiros cristãos, aparentemente, como aqueles fariseus, saduceus, eles eram homens, aparentemente, e você não tinha, diz o profeta, onde tocar o dedo na vida deles. Eram homens santos. Fariseus, porque se eles cometessem alguma coisa errada, se eles quebrassem a lei, eles eram apedrejados. E aqueles homens polidos, como os fariseus, homens santos, eles tinham que ter essa postura para ser o que eles eram. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi enganado por ele, não. O Senhor Jesus Cristo conhecia o que estava lá dentro dos seus corações. Ele sabia que nos seus corações estava cheio de iniquidade. Falou com ele, falou para eles mesmo: vós sois semelhantes aos sepulcros caiados. E assim são muitos religiosos, são semelhantes a sepulcros caiados. São formosos por fora, são aparentemente grandes homens de Deus, mas em seus interiores estão cheios de ossos de mortos, de iniquidade, de pecados, de incredulidade. É isso. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos os metodistas, ou os batistas, ou os pentecostais, para separá-lo. Não. Como? Não tem como. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Os metodistas, batistas, como que eles vão conseguir separar o trigo do joio, o joio do trigo? Eles não têm discernimento, eles não têm espiritualidade para conhecer quem é quem. É necessário o anjo do Senhor, diz o profeta. O anjo. O profeta de Deus diz aqui: um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. Porque Deus, irmão, Deus é um separador. Deus, ele não é misturador. Deus, ele é separador. Por isso que a palavra santo significa separado. Não adianta alguém falar que é santo. Verdade que não existe homem santo, né? A sua santidade, como diz, né? Como eles dizem, né? Do Papa, né? A sua santidade é uma aberração, né, meu irmão? Falar uma coisa dessa. Todo ser humano nascido em pecado, como que ele vai ter santidade? Agora, Deus não condena o homem por ele ser um pecador. Não. É natureza. Nós nascemos com a natureza do pecado. O que o Deus condena o homem é ele rejeitar a misericórdia. Ele descrer da sua palavra. O que leva o homem e a mulher ao inferno não é por ele ser um pecador. É inevitável. Ele nem teve culpa de nascer um pecador. Não. Agora, se ele rejeita o caminho provido por Deus, o caminho de escape, o meio de salvação, se ele rejeita, é onde esses tais entram em juízo, entram em condenação. Jesus não disse? Na verdade, eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem passado da morte para a vida, e não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então a questão é crer na palavra. Por isso nós cantamos aquele hino, sempre nós cantamos:
somente crê. Tudo é possível àquele que crê. Isso está registrado na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: todas as coisas são possíveis àquele que crê. Para Deus, nada será impossível para Deus. O que é impossível para Deus? Nada. E se você crê, se nós cremos, nada também será impossível. Deus coloca nós nessa posição, daqueles que fielmente creem em suas promessas. Nada será impossível, se nós crer de coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que se nós tiver necessidade de alguma coisa, de uma cura, de uma libertação, e se nós pedir a Ele, crendo de todo o coração, lhe será concedido. No nome do Senhor Jesus Cristo será concedido. O que acontece muitas das vezes é a dúvida, que muitas das vezes atrapalha das pessoas alcançar a bênção. Então, Deus disse que Ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém, isto é a vinda do tempo da seara. Um anjo realmente é interpretado, um mensageiro, com uma mensagem. Essa mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, ela está separando o joio do trigo. Está separando. Vocês observam que está havendo uma separação. E é o anjo do Senhor, o mensageiro, através de sua mensagem, está fazendo a separação. Trigo e joio não chegará lá junto, não. Essa separação, ela está sendo de forma progressiva. Que a Bíblia fala que o joio será colhido primeiro, atado primeiro, e vai ser lançado no lago de fogo. Está falando de pessoas. Isso é um natural tipificando espiritual. Joio são os filhos do maligno. O trigo são os filhos de Deus. Porque às vezes a gente ouve aí esse evangelho aí moderno dizendo todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, né? Não existe isso. O diabo é pai de muita gente. Isso é verdade. E os filhos do diabo são a maioria. Os filhos de Deus são a minoria. Você vai em qualquer lugar aonde está a carnalidade operando, tem multidões. Onde estão os prazeres carnais, ajunta multidões. Festas diabólicas, multidões desejam estar ali. Eles amam estar ali. Eles vão ver os seus artistas, que eles amam, artistas de novela, jogador de futebol, e outros ídolos que eles idolatram, cantores que cantam músicas mundanas, que falam coisas abomináveis, que não deveria nem ser cantado publicamente. Os filhos do diabo amam estas coisas. Isso é verdade.
Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou essas verdades através da Bíblia. Então, meus irmãos, um anjo realmente é interpretado o mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 eras da igreja. 7 eras da igreja, 7 anjos, 7 mensageiros. No tempo de Lutero, na era de Lutero, os escolhidos, os eleitos, eles creram na mensagem de Lutero, eles receberam a mensagem de Lutero. Mas Deus deu um passo mais adiante com a mensagem de Wesley, santificação. Lutero, justificação, Wesley, santificação. O Espírito Santo de Deus, ele vai, a cada era, ele vai nos dando uma porção maior de sua palavra. E hoje nós estamos não apenas com a mensagem de Lutero, nós estamos com as 3 últimas mensagens: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. O profeta chega a dizer na mensagem, essas 3 últimas mensagens formam a noiva de Cristo. Porque nós não podemos desprezar a justificação pela fé, nós não podemos desprezar. O Senhor Jesus Cristo disse, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós necessitamos desta palavra para nos santificar. O Senhor Jesus Cristo disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Até Judas Iscariote foi santificado. Quando ele estava ali junto com os discípulos do apóstolo, ele também foi santificado. Ele só não foi batizado com o Espírito Santo, porque ele não perseverou na mensagem. Ele se desviou, diz a Bíblia, indo para o seu próprio lugar. Muitos ficam para trás. Muitos se desviam na etapa da santificação, porque não perseveram na obediência. Porque é necessário uma perseverança na obediência à verdade. Não diz o profeta na mensagem o sinal? Uma obediência total à palavra de Deus nos dá o direito ao sinal? Uma obediência total. Sem obediência, na verdade de Deus, na palavra de Deus, em sua totalidade, não tem como Deus nos selar com o seu sinal, com o seu Espírito Santo. Judas Iscariote, ele não perseverou. Ele traiu a palavra, ele traiu o sangue inocente. Ele mesmo disse isso. Eu traí um sangue inocente. E muitos vão reconhecer isso mais tarde demais. Porque Judas, quando reconheceu isso, já era tarde demais. Misericórdia, né, irmão? Judas Iscariote não estava ali por acaso, ele não estava ali de intrometido, não. Ele foi chamado para aquilo. Graças a Deus que não foi nenhum de nós. Porque alguém tinha que fazer aquele papel, aquele ministério ele tinha que cumprir. Balaão teve que cumprir seu ministério. E outros também. Cada um tem um ministério, tem que cumprir. Não tem jeito. Os ímpios têm o seu ministério. Eles têm a sua missão. Ele tem que cumprir a sua missão. Misericórdia. Mas é uma verdade. Agora, se ele se converter, se ele se arrepender, Deus o justifica.
Deus tem poder para isto. O Senhor Jesus Cristo profetizou através de sua palavra que os dias que nós estamos vivendo, a era em que estamos vivendo, seria semelhante aos dias de Noé e aos dias de Sodoma e Gomorra. Como nós vamos evitar isto? Não tem como nós evitar. Nós temos que dar graças a Deus. Nós temos que glorificar a Deus por Deus ter nos guardado desses espíritos. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Porque alguém tem que cumprir essa profecia. A palavra de Deus não diz? Nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló. O homossexualismo, o lesbianismo e essas abominações todas. É cumprimento da palavra de Deus, irmão. E nós também, como filhos e filhas de Deus, estamos aqui cumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus está cumprindo, irmão, em todo sentido, tanto para o bem como para o mal. Então, notamos, meus irmãos, quem ele disse que os semeadores eram, e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus. Quem foi semeando semente? O Senhor Jesus Cristo, ele foi um semeador de semente. Ele semeava a sua palavra nos corações dos seus filhos. E quando esta semente, que é a palavra de Deus, entra em nossos corações, nós nos tornamos a semente de Deus. Então, o inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, da discórdia. Ele semeou a semente de discrepância detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isto tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo, exatamente desde o princípio. Isto começou a mesma coisa. Desde lá do princípio. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar, que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos de reino têm que se tornar semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida desta era. Deus deu a sua palavra no princípio. Cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. E nós estamos nesta era, a era de Laodiceia. E esta palavra de Deus tem sido semeada em nossos corações. E esta palavra vai produzir em nós o Filho de Deus, o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Quando Noé surgiu em cena,
ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era, para a era que ele estava vivendo. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isto não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, a nossa posição, meus irmãos, hoje mostra, de fato, o que nós seríamos se nós vivêssemos nas eras passadas. O profeta de Deus ensina isto. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus hoje, se ele vivesse lá nos dias de Noé, rejeitaria a mensagem de Noé. Se eles vivessem nos dias de Moisés, eles rejeitariam a mensagem de Moisés. Aqueles que rejeitam a palavra hoje, se eles vivessem nas eras passadas, eles rejeitariam também. Por isso que a nossa posição hoje, em relação à palavra de Deus, seria a mesma se nós vivêssemos nas eras passadas. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Moisés, ou com a era de Noé, nem de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Nós notamos, o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir toda a palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele foi a totalidade da palavra. Porque Deus estava em Cristo Jesus em plenitude. Os profetas de Deus, os apóstolos de Deus e outros ministros de Deus, eles tiveram porções pequenas do Espírito de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio na plenitude. Deus, ele se derramou em Cristo em plenitude. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quando ressuscitou dos mortos, ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Antes dele ser crucificado, ser morto e ressuscitado, ele não poderia dizer isso. Mas depois que ele ressuscitou dos mortos, ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. O profeta de Deus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, ele foi humilhado. Ninguém foi humilhado igual a ele. Ele foi a zero no Calvário. Mas após a sua morte e ressurreição, ele foi exaltado acima dos céus. Ninguém desceu mais baixo do que ele. Mas depois que ele ressuscitou, ele subiu. E ninguém subiu tão alto quanto ele subiu. Glória a Deus. Porque ele venceu. Ele venceu o diabo no céu, porque Satanás estava no céu. O pecado não começou na terra. A rebelião, a soberba, começou no céu. Satanás, antes de ser Satanás, ele era querubim ungido, diz a Bíblia. Ele andava entre as pedras afogueadas. Ele era um anjo de luz. Mas quando ele se rebeliou, quando ele se ensoberbeceu, se tornou soberbo, se engrandeceu e querendo ser mais do que Deus, e querendo construir um reino melhor, maior do que Deus e melhor, então ele foi achado em pecado e foi precipitado para baixo. E ele não veio sozinho, não. Satanás, quando ele foi precipitado para a terra, ele não veio sozinho.
a sua beleza, porque Satanás não é feio, não. Se alguém pensa que Satanás é um chifrudo aí, soltando fogo pela boca, e uma coisa horrorosa, está enganado. Satanás não é feio, não. Senão ele não engana. E ele, pela sua beleza, ele atraiu a terça parte dos anjos. Foram atraídos. E esses anjos que foram atraídos por Lúcifer, por Satanás, estão aí. A atmosfera aí está carregada de demônios, trazendo influências malignas nas pessoas. E esses demônios, ele atrai, eles também estão aí na religião. Cada denominação, diz o profeta, tem um anjo caído ali. Na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, cada denominação, sistemas denominacionais, cada uma delas foi levantada por anjos caídos. Deus não está em sistemas denominacionais. Deus está em sua palavra. Se você quer encontrar Deus, você tem que encontrar Deus em sua palavra. Porque Deus, ele é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos milhares de denominações aí. Porque existem milhões e milhões de demônios. Satanás é o cabeça. E ele tem os seus auxiliares. Porque Satanás, ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele não precisa sair daqui para estar lá no centro, ou estar lá no Japão, ou nos Estados Unidos. Não. Deus, ele é onipresente. São atributos exclusivamente de Deus. Seu Espírito enche os céus e a terra. Agora, Satanás, ele não tem esse atributo. Então, ele não é onipresente. Então, ele dá ordem aos seus auxiliares, os seus espíritos malignos. Vai lá, atua ali, atua aqui. E eles trabalham, entendeu? Dessa forma. Vai lá, faz isso, faz aquilo, tudo por ordem do diabo. E Deus também não tem os seus anjos, que estão subordinados a Ele? A Bíblia diz isso, que Deus dará ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, se nós temos temor de Deus, se nós temos obediência a Deus, se nós lutamos, meus irmãos, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para obedecer e caminhar na palavra de Deus, nós temos um anjo ao nosso redor para nos guardar e nos livrar de todos os males, de todos os perigos. Por que nós não estamos aí envolvidos, contaminados com esta era maligna? Você acha que foi por causa da nossa capacidade própria? Não. Se não é Deus nos guardando, se não for Deus nos protegendo, enviando seus anjos para nos proteger, nos guardar, nos livrar desses espíritos malignos que operam nesta era, coitadinho de nós. Nós somos totalmente, irmãos, dependentes de Deus. E Deus só ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Deus só ajuda aqueles que não têm condições de se ajudar a si mesmo. Se nós estivermos numa situação, numa condição que você não consegue se ajudar a si mesmo, então você está na posição correta de Deus te ajudar. Porque Deus não pode ajudar alguém que é autossuficiente, que pensa que ele pode todas as coisas, que ele faz, acontece. Esses tais Deus não ajuda, não tem como.
Quando nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa, que nós temos capacidade própria para realizar qualquer coisa, então Deus deixa nós fazer. Vai, então, você acha que você pode, consegue? Então vai. Quando você quebrar a cara, você volta. É o que acontece. O ser humano, ele pensa que, muitas das vezes, ele pensa que ele tem condições. Eu faço. Isso aqui, para mim, é café pequeno. Por isso que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua carne. Isso é maldito, amaldiçoado. Se você vê alguém que tem autossuficiência, não confia não. Confia naquele homem que deposita a sua confiança em Deus. Aquele que confia em Deus. Aquele que diz, eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Deus vai me capacitar. Deus vai me dar a direção correta. Deus vai me fortalecer. Porque a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos terminar. Eu creio que o horário também já está avançando. Uma vez eu estava no tabernáculo, faz antes aí, eu preguei um assunto sobre quando alguém vai numa festa, um aniversário, né? Ali, come e bebe e tal. Ninguém tem pressa de ir embora, né? Mas quando vem no culto, a gente fica com pressa de ir embora, né? Muitas vezes acontece isso. Você já viu alguém com pressa de ir embora numa festa? É difícil, hein? E alguém, eu estou com pressa, acaba logo essa festa aí. É meia-noite, ninguém está com pressa. Mas se vir num culto, numa pregação da palavra, num culto de adoração, às vezes acontece da pessoa estar meio incomodado, fica com pressa. Não é isso que acontece? E nós, irmão, a nossa carne é terrível. Ela não é espiritual, por isso que você tem que alimentar o espírito, para ele ficar forte. Alimenta o espírito, a sua alma. Que aí você vai entrar em lugares celestiais. E se alguém já esteve em lugares celestiais, você não tem pressa de ir embora, não. E o lugar celestial é a nossa alma. Se você entrar neste lugar, lugares celestiais em Cristo Jesus, não. Você nunca mais quer sair deste lugar, porque este lugar é glorioso. Você esquece dos problemas, não tem pressa, tudo para você está resolvido. Mas para entrar neste lugar, não é com meia dúzia de conversa, não. Tem que haver uma preparação. O profeta de Deus mostra na mensagem, fala sobre a oração. A oração é a chave. É a chave para você destrancar com fé. E você entrar no espírito mesmo da oração, então você, com toda certeza, estará em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Entrar véu adentro. A palavra de Deus mostra que ficar fora é morte. Lá no Velho Testamento, você entrar era morte. Agora não. Agora é morte a ficar por lá de fora. Você tem que entrar. Entrar véu adentro é entrar em Cristo Jesus.
é ser batizado com o Espírito Santo. E Deus, Ele tem nos dado este recurso para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amado Deus, Pai Celestial, agradecidos estamos por esta mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Que o seu Espírito Santo, ó Deus, possa vivificá-la nos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoar nossas vidas através desta semana e deste decorrer de todos esses meses, anos, com esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta mensagem, ela é uma mensagem que se renova a cada dia em nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, nós te agradecemos. Amém.